Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico, mais uma vez, traz a presença do professor de finanças, Paulo Tanaka. E hoje o tema é Mercado de Renda Variável. Paulo Tanaka, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios da TV FIB, especialmente no Mundo Acadêmico. Professor Carubino, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, sempre com uma boa vontade para tentar explicar mais algum tema do nosso mercado financeiro. O tema hoje é Mercado de Renda Variável. Fique conosco, voltamos já já. Programa O Direito é Todo Seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade, exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico e nos nossos estúdios o professor de finanças da pós-graduação, Paulo Tanaka. O tema de hoje, renda variável, é uma especialidade do professor Paulo Tanaka. E a gente vai passar para você que está nos assistindo conceitos básicos desse mercado tão instigante de renda variável. De uma forma bem didática, bem prática. Esse é o grande objetivo de nós estarmos aqui hoje falando sobre mercado de renda variável. Não é isso, Paulo? Isso mesmo. Vamos fazer de forma bastante didática para que o telespectador possa entender melhor esse mercado, porque quando você ouve na televisão, no jornal, as pessoas, eles falam de forma muito sintética, as pessoas não entendem. Por exemplo, no Jornal Nacional, a pessoa fala assim, hoje a bolsa subiu 0,5% e o dólar caiu 1%. Não informa nada, não quer dizer nada, o que é subir isso, da onde que vem esse índice, o que quer dizer, o que mudou. Então, vamos tentar explicar isso de forma mais didática hoje, não é, professor? Exato, Paulo. Então, vamos começar, mercado de renda variável, Paulo. Logicamente sabemos que o grande local onde é sustentado a renda variável, onde são negociados os papéis, é a Bolsa de Valores. Sim. Então eu queria começar justamente pela Bolsa de Valores. Explique para o telespectador o que vem a ser Bolsa de Valores. Eu vou voltar um pouquinho, se você me permitir. Vamos falar assim, existe no Brasil dois mercados. O mercado de renda fixa, onde existe lá a poupança, aplicação em CDB, aplicação em LCI, em títulos de imobiliários, em títulos agropecuários. Isso tudo é um mercado de renda variável, caderneta de poupança, é tudo mercado de renda fixa, mercado de renda fixa. Mercado de renda variável, onde são negociadas ações de empresas, né? Vamos pegar o Banco do Brasil, existe ações no mercado, a Petrobras existe ações negociadas no mercado, a Vale do Rio Doce, o Banco Bradesco, o Banco Itaú, né? Então, o que são essas ações? Essas ações são pedaços do patrimônio, vamos chamar assim, uma mínima parte de um patrimônio dessas empresas que são negociadas em bolsa, que a gente denomina de ações, ou renda variável, eu sou um pedacinho dono do Banco Itaú. Se eu tenho uma ação do Banco Itaú, que eu compro lá em bolsa, então eu, de certa forma, sou dono um pedacinho do Banco Itaú. Enquanto se eu tenho, por exemplo, um título de algum banco, de uma LCI, uma LCA, alguma coisa, eu só sou o credor daquele devedor. Só isso. Essa é a grande diferença. E a Bolsa de Valores, então, é o local onde tudo isso acontece, as negociações acontecem, é isso? Exatamente. Nós temos o pregão eletrônico agora, né, Paulo? Nós já tivemos o pregão Viva Voz até o ano de 90, né? Agora está tudo eletronicamente, então você coloca uma ordem, não tem mais aquela pessoa que fica com o telefone, com aquele jaleco amarelo na bolsa, não existe mais. Então, lá a gente chamava assim, o pregão Viva Voz, isso não existe mais. Hoje existe o pregão eletrônico. Então você quer dar uma ordem, eu quero comprar uma ação. Como é que eu compro uma ação, né? Então, até acho que é uma pergunta que vem mais para frente. Sempre que o investidor
quer comprar uma ação, que ele quer adquirir uma ação, essa compra, ela precisa ser através de uma corretora de valores. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Isso, exatamente. Aí essa corretora é que vai lá no pregão e executa a compra, não é? Então, sempre existe esse intermediário, é obrigado você passar por uma corretora. Eu não posso ir lá no pregão diretamente com R$100 e comprar uma ação. Perfeito. Tá certo? Então a Bolsa de Valores é um local físico, Isso, que hoje não é físico mais, existe fisicamente, mas os pregões são virtuais. Virtuais, exatamente. Perfeito. Esse é o termo, Paulo. exatamente. E você falou de ações, né, Paulo? Explique para o telespectador que está nos assistindo quais são os tipos de ações, os direitos que ela produz para quem é proprietário delas. Tradicionalmente, existe 2 tipos de ações, que é ações ordinárias nominativas, por isso que chama ON, então ordinária nominativa, e PN, preferencial nominativa. Diferença entre as duas, né? Uma você tem direito a voto, normalmente está na mão do controlador, que é o dono daquela empresa, efetivamente, é o acionista majoritário que a gente chama, né? Então essas ações ordinárias estão na mão dele, né? E as preferenciais normalmente ficam na mão desses investidores que a gente chama pequenos investidores, que são os investidores de bolsa de valores, que compram na bolsa, vende e tal, né? Agora, hoje também existem ações ordinárias, por exemplo, a Sabesp só tem ações ordinárias, né? Então, o Banco do Brasil só tem ações ordinárias. Então, claro que uma parte dessas ações ordinárias estão para ser negociadas no mercado, que a gente chama de free floating. É as ações que estão livres para serem negociadas no mercado. Mas, como o governo é o dono do Banco do Brasil, é o acionista majoritário, então ele detém uma parte em que ele mantém o controle. Vamos chamar assim, em torno de 51% está na mão do governo. Portanto, ele é o controlador do Banco do Brasil. Todos aqui sabem que o Banco do Brasil é um banco público, portanto, o dono é o governo, é a União. Só deixar claro que o exemplo do Banco do Brasil, mas se serve para toda a sociedade anônima. Eu citei o exemplo. Então, pode ser a Sabesp, pode ser a... deixa eu pegar uma outra. Qualquer uma SA, né, de capital aberto. Isso, uma SA de capital aberto, porque existe SA de capital fechado. Explica essa diferença também, Paulo, que tem relação. Por exemplo, Votorantim Cimentos. Certo. É uma empresa enorme, uma empresa grande, mas eu não consigo comprar uma ação desse Votorantim Cimentos na Bolsa de Valores. Por que eu não consigo? Porque ela é uma SA de capital fechado. Okay. Então ela não disponibiliza ações na Bolsa de Valores, né? Ela não fez a pulverização de ações na Bolsa de Valores. Eu quero comprar uma ações do Banco Bradesco. Eu consigo? Consigo. Por que eu consigo? Porque o Bradesco é uma SA de capital aberto. Então eu consigo, como ela disponibilizou ações na Bolsa de Valores para os pequenos investidores, então eu consigo comprar uma ação do Banco Bradesco. Essa é a diferença. Então, SA de capital fechado, SA de capital aberto. Não tem nada a ver com limitada, que é um outro conceito daí. Não é? Outra natureza jurídica da empresa. Exatamente. Né? Perfeito. Paulo, debêntures também é um papel que circula na Bolsa, nós sabemos disso, né? Sim. É um mercado em renda variável também. Em renda fixa. Então, eu queria que você explicasse de onde surge a debênture. Vamos lá. Ela surge da onde, ela circula aonde e como é que ela é liquidada. Sim. Debêntures, normalmente, é um título de renda fixa. É um débito que a empresa, é um título que a empresa emite para captar recurso. Ou seja, então é um título de crédito, normalmente. Então, ela normalmente é um título de crédito de longo prazo. Então, a debênture é diferente, por exemplo, de nota promissória, tal, que você emite de curto prazo, né? Por exemplo, nota promissória, normalmente, quem usa mais isso são empresas sazonais. Por exemplo, eu vendo chocolate, então meu período forte é a Páscoa e o Natal e Dia das Crianças. Então, eu quando quero aumentar o estoque, eu emito uma nota promissória, capto o recurso, assim que eu vender, eu já quito aquela nota promissória. Então, nota promissória normalmente é 6 meses, né? Certo. Tá? Agora, a debênture não. A debênture normalmente é investimento de 10 anos, de 15 anos, longo prazo. Né? Só sociedade anônima ou não? Sociedade anônima, normalmente mas a de sociedade anônima de capital fechado também pode emitir. Pode aberto ou fechado? Pode mas emitir. Uma limitada, por exemplo, não? Não pode. Então é exclusivo para uma SA. SA. Sociedade anônima. Isso mesmo. Porque também, normalmente,
são empresas de grande porte que emitem debêntures, porque debêntures normalmente são emissões grandes, de grande volume de recursos. E a função de captar recursos para investimento. De longo prazo. Para investimento. Isso. Agora, que nem você falou, é um título de renda variável? Pode ser. É isso que eu queria que você explicasse. Como que ela pode ser? Existe a debênture que corrigida normalmente por CDI, pela inflação, IPCA, qualquer índice assim que corrija para dar o retorno para o investidor. Agora, tem empresas que emitem debênture também conversíveis em ações. Aí sim, então, essa debênture tem uma característica de renda variável, porque lá na frente eu posso converter em ações se for favorável para mim, investidor, ou não, né? Se a ação tiver valorizado, tal, depende de quantas ações cada debênture pode ser convertida, tal. Então eu converto ou não. Então ela vamos chamar assim, é híbrido. Ela é renda variável e renda fixa nesse caso. Pode ser conversível em ação. Isso. Então, de acordo com o seu lançamento. Conversível em ações é um título de renda variável. Debênture que não vai ser convertido em ações, a empresa emissora vai resgatar aquela debênture, então ela é só um título de renda fixa. Perfeito. Acho que no final aí ficou bem claro que existe os dois lados, né? Isso. Dependendo da emissão. Se ela for emissão pura, vai ser resgatada num prazo determinado, ela é considerada uma renda fixa. Isso. Né? Isso. E se for uma debênture já definido com a possibilidade de ser conversível em ação, ela é considerada um título de renda variável. Sim. Se for renda fixa, então é só um título de crédito, ela é uma renda fixa, portanto vai ser resgatado. Perfeito, Paulo. Beleza? Paulo, voltando um pouco no mercado de ações, dentro desse grande mercado de renda variável. Sabemos que as ações podem trazer dividendos e bonificações. Então, eu queria que você explicasse para o telespectador do mundo acadêmico qual a diferença, o que são dividendos, como é que onde eles nascem, como é que eles produzem, como é que eles são pagos e a diferença para bonificações. Dividendos e bonificações. Vamos explicar dividendo em primeiro lugar, né? O dividendo nasce da onde? Do lucro da empresa, né? O que é isso? Então, a empresa, existe uma lei das SAs que diz que do seu lucro, a empresa, tirando todas as despesas, as distribuições e tal, o que sobra, eu tenho que distribuir 25% disso ou mais em dividendos. Para quem? Para os detentores de ações ordinárias e preferenciais. Às vezes existe uma diferença entre o valor do dividendo que eu pago para a ação preferencial e o valor do dividendo que eu pago para a ação ordinária. Na verdade, para o investidor, o dividendo é um retorno daquilo que ele aplicou comprando ações daquela empresa, para o investidor. Para o controlador, o dono da empresa, né? Ele é uma despesa que ele tem para remunerar o seu investidor, a pessoa que acreditou em manter aquelas ações no poder daqueles investidores, né? Então, pode ser o dono da empresa, pode ser o investidor da Bolsa de Valores, né? Então é isso. Esse é o dividendo. Então, ele nasce do lucro da empresa, feita todas as distribuições, o que sobra, no mínimo 25% eu preciso distribuir como dividendos, tá certo? Esse é o dividendo. Bonificação. O que é bonificação? Bonificação, as pessoas veem assim, como eu ganho filhote de ações. Então, por exemplo, eu tenho uma ação preferencial do Bradesco. Digamos que amanhã o Bradesco faça uma Assembleia Geral ordinária ou extraordinária e decide distribuir para cada acionista, para cada detentor de uma ação, mais uma ação. Ou seja, eu estou dando uma bonificação de 100%. Quem tem uma vai passar a partir de sexta-feira que vem, por exemplo, né? Depende do que determinar a Assembleia, a ter mais uma ação. Então eu vou ter duas ações do Bradesco. Eu vou ganhar 100% financeiramente? Não. O que vai acontecer? Digamos que nesse mesmo exemplo, ações do Bradesco esteja cotado só, a título de exemplo, R$10. Então, se eu passar a ter duas ações do Bradesco, então eu vou ter duas ações a R$5. Então, financeiramente, no montante, é o mesmo valor. É só essa bonificação que as empresas normalmente concedem aos acionistas é para melhorar a liquidez dessas ações em bolsa de valores. Esse é o grande intuito, não é?
Você falou que o mínimo de dividendos é 25% por lei, né? Por lei Pela do lei das lucro, SA. a partir de todas as distribuições. Exato. Tem empresas que pagam 40%, 50%. Até 100%. Até 100%. Então, assim, quando você vai adquirir um papel, uma ação, não é só ver a rentabilidade. Eu queria que você explicasse isso. A questão do dividendo, acho que deve pesar bastante, né, Paulo? Quanto essa empresa, historicamente, tem pago em dividendos? Sim, Explica um pouquinho isso para quem está nos assistindo. A gente, analista desse mercado de renda variável, a gente sempre olha os dividendos nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, se a empresa é uma boa pagadora de dividendos. Exatamente. Né? Assim, claro que hoje nós estamos vivendo uma crise econômica, então provavelmente, como as empresas estão tendo menos lucro, os dividendos também vão ser menores. Ou às vezes nem vai existir dividendos, não é? Tá? Mas assim, claro que o dividendo é um item super importante. Então até tem um termo no mercado, um termo em inglês que o pessoal usa, de empresas que pagam muito dividendo, a gente chama de cash cow, ou seja, traduzindo, fazendo uma tradução livre aí, né, do inglês para o português, seria uma vaca leiteira, porque ela paga bons dividendos, entendeu? Então é um item importante, claro. Então, por exemplo, por que a maioria hoje dos investidores gostam de ações de Banco Itaú, de Bradesco, de Banco do Brasil? Porque essas empresas normalmente pagam bons dividendos, bancos, apesar da crise, ainda estão conseguindo ter lucro, então o dividendo não vai cair, vai minguar, mas não vai parar, entendeu? É aquela história, né? Às vezes o lucro não é tão alto, mas o dividendo está pingando. Está pingando, sim. E no caso do Itaú e do Bradesco, eles costumam pagar dividendos mensais, o que é um bom negócio. Até eu tenho um cliente lá que lá na minha corretora, que sempre fala o seguinte, o Bradesco sempre me dá um bombonzinho, todo mês me dá um bombonzinho, né? Esse é o termo que ele usa. Isso faz diferença, né? Faz diferença. Às vezes o papel não evolui tanto. Isso, mas ela retorna em dividendo. É como se fosse um aluguel lá. Isso, uma caderneta de poupança tá pagando caindo na sua retorno conta. todo mês, exatamente. E vai entrando no seu fluxo de caixa, né? Isso O mesmo. dividendo é importante analisar historicamente. Sim, sim. E sempre é importante a pessoa, porque, como eu disse, o dividendo nasce do lucro. Então o importante é você saber se a empresa vai dar lucro ou não. Esse é o grande paradigma disso. Então eu vou comprar Banco do Brasil. Banco do Brasil vai ter lucro? Vai. Então provavelmente ele vai ter dividendo. Petrobras vai ter lucro? Tem dado prejuízo. Não tem lucro, não tem dividendos também. Não pagou já um ano passado, não pagou esse ano. Embora esteja no estatuto, mas não paga, porque prejuízo não tem lucro. Como eu disse, o dividendo nasce do lucro. Eventualmente, eu como dono da empresa, eu posso pagar um dividendo mesmo não tendo lucro nesse exercício. Como? Eu posso usar uma das reservas. Existe no balanço, dentro da conta patrimônio líquido, uma rúbrica que chama reservas de lucro. Eu posso usar uma parte dessa reserva e pagar. Eu posso também dar uma bonificação usando a reserva de capital, né, que é outra rúbrica que está dentro do patrimônio líquido. Então eu também posso usar e pagar dividendo. Claro que isso aí é para agradar o meu investidor no momento de vacas magras. Mas, via de regra, o dividendo vem do lucro. Vem do lucro. Ele nasce do lucro. Até mesmo nesse conceito que eu estou falando de reserva de capital ou reserva de lucro, porque a reserva de lucro é o quê? Uma parte do lucro que eu pego e, via assembleia, eu transfiro para a reserva de lucro. Isso, contabilizo para a reserva de lucro, para a reserva de capital. Então, na verdade, seria assim, como que uma sobra que eu guardo para um período menos... De vacas magras. Vacas magras, exatamente. Paulo, perfeito, é gostoso, né? A gente gosta de dar aula, a gente percebe que você conhece, tem uma aula para mim. Conhece muito esse tema e essa foi a proposta do nosso tema hoje, Sim. Falar didaticamente. Né? Saindo um pouquinho dessa questão de dividendo, bonificação e entrando na questão que você já introduziu da corretora. Né? Tá. O que é uma corretora? Como ela funciona? Você já introduziu o tema, quero voltar a esse tema. Vamos esmiuçar. Vamos esmiuçar. E como é que ela atua no mercado, Paulo? Ela é uma intermediadora. Sim. Você já adiantou. Sim. E como é que ela atua no mercado? Então vamos lá. Vamos lá na origem. Né? Corretora, normalmente, as corretoras de valores, você não cria uma corretora. Não adianta chegar um bilionário americano, chinês ou inglês aqui no Brasil e falar assim, eu vou abrir uma corretora. Não pode, não é assim que faz. A corretora,
ela existe já há algum tempo, a maioria das corretoras, ela troca de nome, mas a carta foi dada lá atrás, tal. Porque as corretoras são as donas das bolsas de valores. As corretoras é que são as donas das bolsas de valores, né? Então, essas corretoras você não cria aleatoriamente, porque eu sou rico, eu vou criar uma corretora. Não, não cria. Você pode até tentar comprar essa carta patente de um outro investidor, mas você não cria. Então, por exemplo, existe a corretora Santander, a corretora Itaú, a corretora Bradesco, né? A corretora do Citibank, tal. Essas corretoras estão todas ali na Bovespa, elas é que são donas da Bovespa, ficam inclusive no prédio da Bovespa ali, elas têm reuniões, têm salas ali, tal, mas, né, e são desses bancos, claro. Mas tem as independentes também. Tem as independentes. Agora, as corretoras independentes são, que não é ligada a banco? Isso. Existe sim, claro, existe. Agora, toda corretora, quando eu compro, tal, eu preciso de autorização do Banco Central. Então, a corretora é uma instituição financeira. Isso é bom entender. Ela é uma instituição financeira, né? Faz parte da estrutura do sistema financeiro. Exatamente. Né? Ela é uma instituição financeira, então. Então, vamos lá. Então, a aprovação é do Banco Central, tal. Não é da CVM, como todo mundo se engana. Não é a CVM que aprova isso daí. Quem aprova é o Banco Central. Tá. CVM só regula o mercado. Só regula, né, o mercado de bolsa e tal, de mercado de renda variável, mercado de renda fixa e tal. Perfeito. Mas quem fiscaliza isso, supervisiona essa parte aí, é o Banco Central. Bom, como é que é a corretora então? Então, como eu disse, eu investidor, pequeno investidor, quero comprar uma ação na bolsa. Onde que eu vou comprar? Na bolsa ou na corretora? Eu vou na corretora, porque toda ação que eu preciso comprar, um título de renda variável, eu preciso comprar através de uma corretora. A corretora é que vai até a bolsa e executa a operação, tá? Então, eu não posso ir direto. É como vamos chamar assim no mercado, aí na área de jurídica. Eu só posso entrar com uma ação via um advogado, exceto quando é uma de pequenas causas, que eu vou lá no poupa-tempo judiciário de pequenas causas, Isso, né? É isso. Então, é sempre via corretora. Onde estão as corretoras? As corretoras estão aqui em Bauru, estão em qualquer cidade de médio porte, de grande porte, está em São Paulo, existe via internet, eu posso entrar na corretora via internet. Eu queria fazer uma compra via uma corretora Banif, por exemplo. Se eu entro na internet, eu consigo fazer essa operação. Via Bradesco, também pela internet eu consigo. Tudo virtual. Virtual, né? Mas sempre via uma corretora, para você comprar uma renda variável. Então, definido. A corretora, elas são as donas das bolsas de valores, na verdade, a dona da bolsa de valores, né? Eu não consigo criar uma corretora do nada, eu preciso sempre comprar essa carta de um outro investidor e para mim atuar no mercado eu preciso ter uma autorização do Banco Central, né? Então, para eu atuar com essa corretora, eu preciso ter uma autorização do Banco Central. E também, só complementando, quem trabalha na corretora também tem que ter certificações, né, Paulo? Sim, para poder comprar e vender ações. Fala rapidinho sobre isso. Olha, existe, por exemplo, uma certificação que chama CPA 10, Certificado Profissional Ambima. Aí tem um outro nível dessa mesma certificação, CPA 20, que é Certificação Profissional Ambima número 20, que é um outro... É um nível, né? Por exemplo, para quem atua dentro de uma agência bancária com ações, ou seja, com renda variável, ele precisa ter no mínimo essa certificação Ambima 20. Ele precisa ter o CPA 20. Okay. CPA 10 não serve. Okay. Para ser gerente de banco, CPA 10 serve. Okay. Né? Agora, para quem distribui o produto dentro de uma corretora, ele participa efetivamente de um IPO, distribuindo ações novas ou fechando capital, ele já precisa ter uma outra certificação que chama CEA, que é CEA, Certificação de Especialista em Administração de Investimento. Perfeito. Paulo, é uma pena que o nosso tempo está acabando, né? Porque isso aqui é uma aula, realmente, muito legal. É bom falar durante 1 hora, 2 horas. Isso é gostoso. Né? Quem conhece fica muito legal, de uma forma muito didática. Rapidinho, Paulo, você citou IPO. Define para o telespectador o que vem a ser e como é que acontece. Tá. IPO é uma sigla em inglês que quer dizer Initial Public Offering, né? Ou seja, vamos traduzir isso, fazer uma tradução livre para o português. É um lançamento de ações, é uma subscrição. Aí, mais uma vez, mais um termo em inglês, que nesse mercado financeiro tem muito termo em inglês. Underwriting, que é o quê? Under de sub, write de escrever. Então, subscrevendo. Então, uma subscrição de ações. Traduzindo, né?
é uma colocação de novas ações. Eu estou vendendo novas ações para o mercado, então para o investidor, para um fundo de pensão, para um banco, né, uma tesouraria de banco. Eu estou vendendo novas ações para quê? Para mim arrecadar recursos, para mim fazer investimento, para mim fazer com que a minha empresa cresça, tal. Esse aqui é o IPO. Então colocando ações novas no mercado. Então seria uma oferta pública de ações. Inicial, né? Oferta pública inicial, né? Colocando ações, porque existe a oferta pública de ações também quando eu vou fechar o capital. Aí eu estou dando dinheiro para o investidor e trazendo as ações para mim. Estou resgatando as ações. É diferente isso aí. Esse IPO, normalmente, você está colocando as ações. Então, você está captando recursos. Por exemplo, a empresa A decidiu abrir o capital, foi aprovado o seu projeto. Esse lançamento inicial das ações é denominado IPO, Oferta Pública Inicial. Exatamente. É isso? Isso mesmo. Tá, e acontece no mercado primário ou secundário? Mercado primário, porque assim, a primeira vez que a empresa vem para o mercado. Mercado secundário é esse mercado de bolsa de valores que a gente falou, onde não existe lançamento de novas ações. Paulo, estou vendendo uma ação do Banco do Brasil, vi uma corretora, o Carubino comprou as ações. Perfeito. Para o Banco do Brasil aconteceu alguma coisa? Não. Essa ação já existia no mercado, simplesmente mudou de mão. Saiu esse é o mercado Paulo secundário. Para o Carubino. Então, esse é o mercado secundário. Para o Banco do Brasil não tem diferença nenhuma. Ele não captou novo de recurso, não entrou dinheiro para o Banco do Brasil, exatamente não aconteceu nada. E no IPO, não? No IPO, não. No IPO... Se o Carubino resolve comprar uma ação nova, vamos citar um exemplo, vamos supor que Furnas Centrais Elétricas resolve abrir o capital. Então ela vai captar recurso e vai lançar ações no mercado. O Carubino compra uma ação. Então ele comprou de quem? Comprou de Furnas. A Furnas não negocia ação ela não negociou na bolsa, ela passou diretamente para o Carubino. Esse mercado primário. Isso é mercado primário, porque foi a primeira vez que essa empresa lançou ação. Maravilhoso, ótimo. Fechando, Paulo. Como iniciar, quem está nos assistindo, né, pode estar perguntando, como iniciar investimento nesse mercado? E qual a sua recomendação para nós fecharmos o bate-papo? Sim. Bom, para você entrar nesse mercado, como eu disse, precisa ser através de uma corretora de valores mobiliários, hein? Cuidado, porque assim, existe em Bauru várias corretoras de imobiliárias, não tem nada a ver. É corretora de valores mobiliários. Então, normalmente ligada a um banco, Itaú, Bradesco. Por exemplo, o Banco do Brasil não tem corretora. Ela tem normalmente uma BB Investimentos. É uma empresa só de capital de administração. BBI, né? BBI, entendeu? Então é um banco de investimento, não é corretora, tá? Mas o Bradesco tem, o Itaú tem, o Santander tem, existem outras corretoras independentes, como o professor falou aqui, né? Então, eu preciso primeiro procurar uma corretora. Pode ser normalmente na internet, você consegue achar. Ou entra no site Bovespa, né? bovespa.com.br, você acha todas as corretoras que estão autorizadas a operar ações. Como eu começo? Então eu tenho que ter um certo volume de recurso, né? Para mim poder começar a comprar, porque eu vou pagar essas ações, então eu tenho que ter um recurso. Uma poupança para mim poder começar. Quanto, né? Paulo? Qual é a sua orientação? Hoje com R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, você já pode começar a operar nesse mercado, porque como a internet... Começar a conhecer esse mercado. Isso, e os custos caíram muito, os custos de corretagem, porque para operar nesse mercado sempre existe a corretagem de valor, que é o que são as receitas das corretoras. Igual quando você vende um imóvel no mercado de corretora imobiliária, você paga 6% de corretagem. Nesse mercado, a corretagem padrão da Bolsa de Valores é 0,5% sobre o valor da operação. 0,5%, 0,5, né? E as suas recomendações finais para quem está nos assistindo em relação aos cuidados, né? E as vantagens desse mercado. Sim. A Bolsa, com todo esse processo político que o Brasil passou recentemente, né? Com o impeachment, tudo isso trouxe um estresse para o mercado, mas aí agora tem-se uma esperança de que melhore, de que estabilize a economia, que estabilize também a nossa parte política, que teve aí bastante abalada, né? E tal. Então, assim, a Bolsa deu uma subida. Assim, só para resumir, ela saiu do 40 mil pontos que estava lá em janeiro, fevereiro e tal, hoje está em 58, 59 mil pontos. Então, teve um acréscimo, claro, porque mudaram-se várias coisas. Mas não foi só na Bolsa. Por exemplo, o dólar estava 4,20, hoje está 3,20, né? A única coisa que ainda não mudou foram a taxa de juros Selic, que está em 14,25. Mas provavelmente também vai cair, né?
Então o dólar já cedeu, provavelmente a Selic vai cair. E se esses dois itens caírem, normalmente isso vai favorecer a Bolsa. Por quê? Melhora-se o ambiente econômico, cresce-se o lucro das empresas, portanto a valorização das ações será melhor. Por quê? O investidor acredita mais, lembra como eu disse, vai ter mais dividendos, então ele aplica mais e ele tenta ganhar da poupança, da Selic ou até do dólar, por isso que ele vai para a Bolsa de Valores. Esse é o... Agora, é um mercado de risco, né? Por isso que chama renda variável. Tem que ter cuidado, né, Tem que ter cuidado. Ok. Paulo, obrigado mais uma vez por essa aula, né, magnífica aula sobre mercado em renda variável. Vamos continuar esses outros programas falando de outros itens dentro do mercado financeiro. Tá bom. Eu acho bacana isso e a TV universitária tem esse papel porque é justamente a aula que você tem nos presenteado no dia a dia aí, tanto na graduação como na pós-graduação. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios do Mundo Acadêmico. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder esclarecer, falar mais desse mercado, que assim, para a população poder entender, né, porque é um mercado um pouco restrito, né, e existe como diz assim, alguns paradigmas que diz assim, o Bolsa de Valores é para rico. O meu vizinho está aplicando em ações e ele está rico. Não tem nada a ver. Ele é uma aplicação como outra qualquer. Só que exige alguns cuidados e também alguns conhecimentos um pouquinho mais apurados. Só isso. Ok, Paulo. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade.